Assalamu alaikum, boa noite, bom dia, boa tarde, seja a hora que essa mensagem chegar, que ela chegue trazendo bênção, que ela chegue trazendo renovação, né? Renovação no momento que a gente está cheio de notícias, cheio de expectativas, cheio de ansiedade, né? E a ansiedade, às vezes, ela também é positiva quando ela é em relação a algo que eu preciso resolver. E nesse momento a gente tem uma porção de coisas girando em torno de nós, né? O ser humano é um ser periférico. E nessa periferia tem uma porção de coisas, né, em torno de nós, urgindo que seja resolvido, que a gente tenha resposta. Mas o que a gente tem chegado, o que a gente tem percebido, o que a gente tem visto, né, é que algumas pessoas, com tantas coisas em torno de si para resolver, começam a sentir algo chamado tristeza, né? E muitas vezes essas pessoas vão ter palavras como quem diz assim: eu tô cansada de tudo, né? Cansei. Cansei de tudo que me envolve, tudo que me circunda no meu casamento. Cansei, né? Cansei de tudo que me envolve na minha religião. Cansei de tudo que me envolve no meu trabalho. Cansei de tudo, né? Cansei de envolvimento, de situações, às vezes repetidas, às vezes sucessivas, que vieram com amizades, né? Cansei de tudo. Cansei de tentar, cansei de esperar, cansei porque nada deu muito certo, né? E cada ser humano vai ter uma experiência particular diante das situações que vive, e isso vai ajudar a nos constituir, lógico, mas esse cansei de tudo, né, às vezes é característico e caracterizado por uma coisa chamada tristeza, né? E o que é a tristeza, né? Tristeza é um substantivo feminino que tem origem no termo latino tristitia, e essa palavra era usada para designar um estado de desânimo ou aspecto infeliz. Tristeza é um sentimento e condição típica do ser humano, caracterizado pela falta de alegria, ânimo, disposição e outras emoções de insatisfação. No dicionário, nós podemos ler que tristeza é falta de energia e melancolia, qualidade ou condição de triste. Estar sem alegria, situação onde a tristeza e a melancolia permanecem, né? Pode ser um estado passageiro, ela pode persistir, pode ser mais profundo, né? Mas o que isso tem a ver, né, com o que nós queremos falar hoje, né? É que quando nós estamos cansados de tudo, a gente tem algumas características, né? A gente costuma apresentar irritação, às vezes a gente chora, às vezes a gente tem necessidade de desabafar, porque a gente está nesse estágio de cansado de tudo. E tudo que a nossa sociedade tem nos proporcionado, né, nesses últimos tempos, é exatamente muito isso, né? Situações que estão deixando o ser humano bem cansado, né, bem tristes. Mas a live de agora, nesse momento, como é que eu vou fazer para retornar, né? Como é que eu vou fazer para voltar, né? Como é que eu vou fazer para driblar, ou pelo menos como eu vou fazer para aprender a lidar com esse estado de tristeza, né? É simples. Eu vim dizer para você que a tristeza, ela é literalmente o oposto da alegria. Quando a alegria vai embora, e eu não digo aquela alegria fusiva de momento, sabe? Fiquei aquela alegria da satisfação de ter acontecido alguma coisa, de você ter alcançado algo, não. Eu não estou falando dessa efusão momentânea de sentimentos, né? Eu estou falando de alegria, estado de paz. Eu estou falando de alegria, estado de contentamento, satisfação, mas ele é contínuo, ele está dentro de você. Eu não estou falando de alguma coisa que aconteceu agora e a gente ficou muito satisfeito com aquilo, mas daqui a pouco aquilo passou e você já tem que conquistar outra coisa para ficar bem, né? Eu estou falando eu estou falando da alegria. Alegria é uma coisa que está dentro de mim. Alegria é uma coisa que as pessoas não me roubam. A alegria é uma coisa que ela está lá e é nela que eu me recupero, né? É nela que eu me refaço. Então, como é que eu vou fazer
para retornar à alegria, para voltar a ir nesse estágio que eu chamo de alegria. Primeiro, entenda que a alegria ela deve ser vista como uma fonte que não seca. Ela é uma fonte de onde eu me perco muitas vezes. Lembra que eu falei no início? O ser humano é periférico. Em volta de nós, muitas coisas girando, muitas coisas acontecendo. E quando essas coisas estão em uma proporção muito grande, a tendência é, imagine essa cena, você vem andando, você está num caminho, numa floresta, e você começa a se perder, você começa a se distrair com tudo que você vê pelo caminho. Qual é a tendência? Você se perdeu da fonte. A fonte ficou lá atrás em algum lugar, que você não sabe mais onde está, porque você se distraiu pelo caminho. Então, o que a gente vai fazer, né? Para reencontrar essa fonte? Retorne o caminho de volta. Fazer o caminho de volta, às vezes, é muito difícil, né? Mas grande parte de nós já entendeu que muitas vezes fazer o caminho de volta é encontrar a si mesmo. Fazer o caminho de volta é entender por que você tomou determinadas atitudes. Fazer o caminho de volta é entender por que você lá atrás tomou determinada decisão. Fazer o caminho de volta muitas vezes é saber por que anos atrás você se decidiu por uma fé, por uma religião. Fazer o caminho de volta muitas vezes é saber porque você muitas vezes não sabe o que quer, né? Mas temos que fazer o caminho de volta, né? Às vezes as pessoas dizem assim, olhar para trás, eu não volto lá atrás. Eu quero dizer para você que é uma tremenda falta de inteligência emocional quando a gente às vezes não quer dar uma parada e voltar lá atrás um pouquinho. Não estou dizendo para voltar o todo, mas eu estou dizendo para voltar um pouquinho. Percorrer os caminhos atrás, dar uns passinhos para trás e parar. E aí encontrar a fonte da onde eu bebo a alegria. Essa alegria vem quando eu me amo, né? E isso é um passo muito interessante, porque quando a gente se ama, você reconhece suas qualidades, você reconhece suas habilidades, mas você reconhece seus defeitos também, né? Faz parte do ser humano ter defeitos, mas você se reconhece, você se autoconhece. Então você não depende de ninguém o tempo todo dizendo para você quem você é, né? Você sabe quem você é. E o mais maravilhoso disso é que nós podemos manter um estágio de alegria quando nós não dependemos do que as pessoas dizem de nós, mas daquilo que nós sabemos que somos. Porque muitas vezes, nesse estágio de ida ou nesse estágio de retorno, nós vamos começar a lidar com pessoas que elas vão estar sempre dispostas a dizer, olha, você não serve para isso, olha, você não é boa para aquilo, olha, fulano é melhor do que você nisso, naquilo, aquilo outro, fulano resolve isso assim assado. E essas pessoas têm uma tendência muito grande de secar esta fonte chamada alegria e de trazer esse sentimento difícil que é a tristeza, né? Então se ame, se autoconheça, saiba quem você é e lembre-se daquilo que eu já falei em outros momentos. Conheça a sua história, porque quando você conhece a sua história, você sabe essencialmente aquilo que você é e aquilo que você não é, e exatamente você conhece o que você é graças a tudo que você já viveu e ao que te transformou no que você é hoje. O que acontece quando nós encontramos a fonte de novo é que nós começamos a sair da zona de conforto dos outros e começamos a entrar num lugar de paz conosco mesmo, a alegria. Né? E o que isso vai refletir em mim mesma, né? O que isso vai mudar em mim mesmo, Aisha? Eu não preciso me preocupar excessivamente com quem está do meu lado. Porque quando eu estou em paz, quando eu tenho alegria, quando eu conheço a minha história, quando eu sei porque eu tomo aquela decisão, porque eu tomo aquela atitude, porque isso ou porque aquilo me incomoda e porque eu aceito ou não aceito determinadas coisas, algumas pessoas vão dizer, nossa, fulano é difícil. Não, eu sei exatamente o porquê daquilo ali. Eu sei exatamente porque eu ajo e reajo daquela forma à situação. Então eu vou ficar tranquila, porque ao meu lado eu vou ter pessoas que vão somar comigo, com a minha vida, dentro daquilo em que eles sabem que eu sou. Dentro daquilo que eles sabem que eu precisei me transformar, ou dentro daquilo que a vida concedeu condições e situações para que eu me transformasse e chegasse até ali. Não
que nessa fonte nós vamos encontrar uma coisa chamada vitimismo, né? Porque tem pessoas que são vítimas de tudo, né? Ah, foi porque a vida me fez assim, ou porque eu saí de um casamento e fulano fez isso comigo. Não seja vítima, volte para essa fonte de alegria, de contentamento e saiba que se alguém não foi suficiente para estar ao seu lado, ou se alguém disse que você não era suficiente para fazer a ele ou a ela feliz, ele também não tinha qualidades suficientes para te fazer feliz. E é por isso que você está aqui, é por isso que você está aí agora me escutando, porque você merece alguém que esteja do seu lado por inteiro, para que esse sentimento de alegria, de contentamento, mas um contentamento contente, não contentamento descontente, porque o que acontece quando a gente sai de perto dessa fonte? O que acontece quando a gente começa a conviver com pessoas que não são a nos dar essa fonte, né? Ou participar dessa fonte conosco? Elas começam a nos fazer perder esse hormônio de alegria, né? O nosso corpo, ele para de liberar endorfina, né? A gente começa a se alimentar mal e a gente começa a ter companhias ruins também, né? E o que são companhias ruins? São aquelas pessoas que estão sempre dispostas a secar aquilo que nós conquistamos. São sempre aquelas pessoas que estão dispostas a andar na contramão daquilo que nós já temos como conquistas diárias na vida. Então, se você quer manter essa coisa chamada alegria, essa fonte chamada alegria, né, para que você possa mover a tristeza, dado de tantas coisas que nós temos vivido, busque ter pessoas na sua fonte que te valorizem pelo que você é, que te amem, te respeitem e que te tratem de acordo com aquilo que você realmente tem como histórico de vida. Busque ter pessoas que sejam ou que estejam na sua fonte, que não estejam constantemente trazendo pessoas para você que não tem nada a ver com a sua vida, porque acaba que você fica carregando peso, e começa a ser tanta pedra que você vai carregando que você vai voltando para lá, se perdeu no caminho e se encontrou com a tristeza, né? Eu vou voltar a dizer, a tristeza ela é pesada, né? A gente, quando tá triste, a gente julga tudo perdido, a gente julga tudo, como eu disse lá no princípio, cansado de tudo, né? A gente, quando tá triste, a gente não quer resolver nada, a gente, quando tá triste, a gente não quer tomar atitude, a gente, quando tá triste, a gente não quer, a gente nem acha que tem solução, né? E é por isso que eu tô falando da importância dessas pessoas na sua fonte, porque são pessoas que têm a mente ocupada com as mesmas coisas que você, ou seja, são alvos, são objetivos, é uma soma, você tá junto, aquela pessoa tá ali juntinho com você, não tem perda de energia, né? Quando a gente começa a lidar com pessoas, né, que roubam de nós essa energia, a gente começa a perder e começa a viver a tristeza, né? O irmão, acho que Ahmed, tá dizendo, ou a irmã, não sei, pela foto, tá dizendo alegria nos dias de hoje. Vocês estão de brincadeira, tá vendo? A live tá fazendo aí, já tá chamando esse pessoal para nossa conversa, que coisa boa. Não é brincadeira. A alegria nos dias de hoje é um estágio possível, assim como a tristeza, assim como a angústia, assim como a depressão, assim como a preocupação. É porque a gente dá muito, quando a gente se distancia dessa fonte, a gente dá muita atenção àquilo que rouba a alegria de nós, aquilo que leva embora a alegria de nós. Então, vamos parar de dar atenção àquilo que nos rouba, aquilo que nos magoa, aquilo que nos machuca, aquilo que leva para longe de nós as nossas habilidades, né? Para aquilo que tira de nós os conceitos que nós temos de nós, das nossas conquistas. Porque quando nós colocamos isso em prática, a alegria vem e a gente sabe que ela existe sim, né? Então ocupe sua mente, faça planos.
Ah, tá bom, agora então ficou mais difícil. A Asha falou que eu devo fazer planos. Sim, faça planos. Faça planos bons para você, porque quando você faz planos bons para você, você faz planos bons para as outras pessoas que estão à sua volta. Faça planos, tenha alvos, tenha objetivos, tenha meta, trabalhe em cima disso. Faça por onde. Você é um ser humano. Não entenda que a crise ela chegou para instaurar e ficar. O mundo vem passando por crise desde a criação. O ser humano vem passando por crise desde a criação, mas o ser humano também encontra uma coisa chamada superação. Uma hora uma crise passa, ela dá lugar a outra, uma hora uma crise passa, ela dá lugar à superação, ela dá lugar a alegrias que você não tinha antes e você vai passar a ter agora. A gente tem que aprender que crises são coisas normais. Né? Elas são difíceis, às vezes elas se intensificam muito forte, né? E às vezes o ser humano, a gente não tá aí com mais capacidade para resolver as crises, né? Para criar situações para que as crises sejam criadas. A gente tá muito líquido, né? A gente quer acabar com aquilo ali, a gente quer cancelar aquilo ali. Então, se o casamento ele entra numa situação difícil, é líquido, vamos acabar e ponto final, né? Eu costumo dizer que o ser humano, nessa liquidez, ele aprendeu a se apaixonar toda hora por qualquer um, por qualquer uma. Ele aprendeu a trocar uma situação pela outra. Ele não sabe mais resolver as diversidades da vida, né? O ser humano perdeu um pouquinho essa capacidade de transformar as diversidades, as adversidades, em momento de crescimento, né? Em momento de transformação pessoal, não só para você como para outras pessoas. Porque a crise, um momento difícil, uma situação difícil, ela pode gerar um momento de alegria para muitas outras pessoas quando você começa a aprender como lidar com aquilo ali, como transformar aquilo ali. Então, o que eu quero dizer para você é, né, tudo é uma fase, né? E às vezes a vida é como um videogame, né? As fases elas vão ficando mais difíceis, né? Às vezes é como um livro de romance. Mas para chegar à vitória e para a gente encontrar essa alegria, a gente tem que passar todas essas fases, né? Então, uma dica para a gente passar novas fases e para chegar num estágio de alegria é: volte um pouco atrás, para um pouquinho, respira fundo aonde você está, deixa o ar entrar, deixa o coração aquietar. Deixa a sua alma fazer 1 minuto, deixa a sua alma começar a se encontrar, aquieta o corpo e começa a lembrar, começa a trazer à memória coisas que te dão esperança, coisas que te dão alegria. Começa a trazer à memória aquilo que você viveu um tempo atrás, não agora como um desastre, mas como uma fase. E começa a lembrar que você viveu e que você superou e que você está aqui. E aí você vai começar a se sentir renovado e vai começar a se sentir alegre e pronto para vencer outras fases. Não se esqueça, né? Se você se encontra cansado de tudo e por alguma razão você não está conseguindo sair dessa situação, você não está conseguindo sair desse sentimento, né? Se tornou mais que um sentimento, já ficou patológico, ficou ruim de eu resolver sozinho. Eu costumo dizer que não é vergonha você procurar um psicanalista, não é vergonha você procurar um psiquiatra, não é vergonha você procurar um psicólogo, muito pelo contrário. Quando a gente está cercado de muitos dilemas ou de muitas situações para resolver e sozinho a gente está ficando triste, a gente está ficando apático, a gente acha que não está dando conta, é o momento da gente procurar e pedir ajuda. Nada mais nobre do que pedir ajuda para voltar a receber e para voltar a sentir a esperança, para voltar a sentir a alegria. Procure pensar que o mundo que nós estamos vivendo está tirando de nós a habilidade da importância, né? Essa sensação de importância. A gente vive pensando, para que eu existo? Né? Para que eu sou importante? Por que eu estou aqui? Todos nós temos uma missão, todos nós sabemos
Para o que estamos aqui? Se não sabemos, precisamos descobrir, né? Isso vai dar esse combustível de renovo para que você sinta a alegria. Então tá difícil, a tristeza tá pesando? Procure ajuda de um profissional, procure ajuda de alguém que possa te ouvir, que possa te ajudar, te orientar, que possa te ajudar a dar uns passinhos atrás, para que você possa então dar um longo impulso para frente. Só que na busca da alegria, no retorno da alegria, ouça um conselho: cuidado com quem se ouve, a quem se ouve e quando se ouve. Na maior parte das vezes, as pessoas não estão preocupadas se você vai estar feliz. Elas apenas vão estar preocupadas se uma situação acabou. E nem sempre ela acaba porque aparentemente ela está resolvida. Tem que ser aqui. Tem que ser aqui dentro. Tem que ser na alma. Tem que ser no corpo. Tem que ser no espírito. Procure sempre ouvir quem vai te fazer agir e reagir da maneira correta, como tem que ser. Que tenha sido uma bênção essa live para mim e para você. Que essa palavra possa te ajudar. E que, sim, a irmã Ashley vai dizer para você que sim, existe alegria. Mas que a alegria não é esse estado efusivo. A alegria é um estado de contentamento contente. E é ela que vai fazer lidar com todas as adversidades que a vida nos tem apresentado. Que você tenha uma boa noite, que seja um bom dia, que seja uma boa tarde, que seja uma hora D, o dia D, a hora H, que ela chegue, mas que ela chegue fazendo um bem enorme para mim, para você.